Olá, tudo bem? Eu sou a Luizane Cerqueira e hoje nós vamos falar do estudo da colorimetria com foco nas inovações tecnológicas da fábrica ao profissional. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo para vocês. Sou gestora de beleza, graduada na área capilar e docente, gerente técnica de uma empresa de cosméticos por 10 anos, palestrante nacional e internacional e com mais de 30 anos de experiência no mercado. Bom, mas eu sei que vocês estão visualizando o meu currículo aí. Mas eu queria contar para vocês a minha história. Como que eu cheguei até aqui? Eu sei que tem algumas décadas, não vou revelar para vocês aí, senão logo vão descobrir a minha idade, mas eu comecei aos 15 anos. E esse começo, esse grande desejo da área capilar, foi porque eu era assim, apaixonada no cabelo da minha irmã. Então, era um cabelo lindíssimo, um cabelo extremamente liso, um cabelo que tinha um brilho muito reflexivo. E o meu, gente, meu cabelo era aneladinho, meu cabelo não tinha volume, meu cabelo fazia as ondinhas, os cachinhos. E eu sempre enxergava o cabelo dela muito diferente. E assim, onde ela passava, chamava muita atenção. Era um cabelo que tinha uma sedosidade própria, né? Um cabelo bastante escuro. E isso me levou a exatamente querer ter um cabelo parecido com o dela, igual ao dela. E com isso eu comecei a colocar um bobs no cabelo, eu comecei a fazer a minha rodinha, porque naquela época a gente tinha só esses acessórios, né? Então você fazia um bobs, fazia uma rodinha ali. Gente, eu vivia de rodinha para poder deixar essa estrutura mais lisa do meu cabelo. E a gente sabe que hoje os cabelos cacheados são lindos, né? A gente sabe que hoje o empoderamento feminino está aí, cada vez cabelo mais bonito, cacheado, cabelo black, cabelo que faz a diferença hoje mesmo, essas mulheres lindas aí de cabelo cacheado. Mas na época, o cabelo dela era o que chamava mais atenção do que o meu. Bom, aí eu tenho uma tia que tinha um salão. E eu ia sempre para lá para tentar aprender um pouco como eu deixava o meu cabelo mais liso, porque ela é uma especialista em alisamento capilar. E na época eu trabalha com sódio, então deixava o cabelo mais liso. E eu sempre tentando deixar, mas com conhecimento. Eu queria aprender, mas da forma correta, porque eu não queria um cabelo feio, eu queria aquele cabelo com o brilho que ela tinha mesmo. E nessa época eu fui desenvolvendo, né, esse meu lado profissional mesmo, cabeleireiro, que eu sempre quis, sempre desejei, apaixonada pelo cabelo cada vez mais. Meu pai foi e montou um salão para as mulheres da casa. Então trabalhou eu, minhas irmãs e minha mãe nesse salão durante muito tempo. Comecei a ser empreendedora, empresária da área da beleza, porque eu tinha que administrar o salão também, cuidar dele, e sempre buscando muito conhecimento, sempre tentando entender o mercado. Naquela época a gente não tinha tanta facilidade quanto hoje, nós estamos aqui nesse evento online, né? E tentando sempre buscar um conhecimento, fazendo vários cursos, né? Eu me lembro muito bem que ia quase todo dia para uma escola de cabeleireiro aqui em Goiânia, fazendo curso e tentando aprimorar e tentando melhorar. Foi um salão muito conhecido na região, a gente ficou um bom tempo aí no mercado e depois fechamos o salão. Como todo mundo passa por fases, né? Eu passei também, então tive que fechar. Nessa época, trabalhei em domicílio, atendi em domicílio, atendi na minha casa, fui funcionária de salão, até que surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa, né, como técnica capilar. E justamente nesse ano que eu fui trabalhar nessa empresa, já veio a primeira turma da UEG de Gestão da Beleza. E eu fiz logo a minha matrícula e passei. Aí fui fazer esse curso maravilhoso aí, que abriu grandes portas, né, graças a Deus aí, e eu fui para o mercado, mas sempre procurando conhecimento, porque foram surgindo situações em que eu ficava inconformada em não entender sobre aquilo. E com isso também, crescendo nesse mercado, entendendo um pouco mais sobre ativos, sobre como era a produção, fui parar numa fábrica em Belo Horizonte, né?
E aí aconteceu esses 10 anos aí, essa grande trajetória aí que me deu grandes oportunidades até de estar aqui com vocês. Né? Então é um mercado maravilhoso, é um mercado que precisa do conhecimento. Então eu queria um pouquinho dividir com vocês essa minha história aí. Vamos continuar? Bom, a história da cor. Essa história ela vem de mais de 4.000 anos. Então, olha o tanto que é maravilhoso esse mundo da colorimetria. É um desejo inerente dos adornos mais antigos, da história humana, o tingimento dos cabelos com os corantes naturais. A gente sabe que veio de primórdios, né? A gente sabe que tem muito, muito tempo que a civilização já usa os corantes. Então, no Antigo Egito, eram encontradas múmias, na verdade, que tinham alguns adornos, e esses adornos com corantes. Então, esses adornos eram encontrados nas múmias com corantes, né? No Império Romano também foi encontrado, tem algumas situações que relatam, né? Alguns artigos que relatam no Império Romano, pentes embebidos com chumbo. Então, vocês imaginem como é que a história vem andando aí, né? E a gente tem também, que aqui está o fundador, né? O grande criador aí da coloração sintética, né? O fundador que desenvolveu essa coloração sintética aí, que é o fundador da L'Oréal, Eugène Schueller, que em 1907, né, criou essa coloração sintética que tinha uma aderência maior na fibra capilar. E a gente começa nesse mundo da história da colorimetria, que é maravilhoso. Dentro dessa história, dentro de tudo que a gente visualiza, nós precisamos entender onde cada coloração deposita. A coloração permanente, a semipermanente, a temporária. Então, a gente tem aí a cutícula, o córtex. Então, a gente vai entender um pouquinho como cada corante deposita, onde que ele está depositado. A gente sabe que essa produção dos pigmentos, tanto de eumelanina quanto de feomelanina, é feita, na verdade, de forma genética. Então, a gente tem a eumelanina, que são os corantes escuros, né, que vai desde o preto ao castanho escuro, e a gente tem a feomelanina, que são, na verdade, os pigmentos mais claros, né? E a gente sabe que a eumelanina, os grânulos são maiores, e a feomelanina, os grânulos são menores. Então, eles vão sair com uma facilidade maior, né? Quando a gente começa a entender sobre a classificação dos corantes, eles podem ser oxidativos e eles podem ser diretos. O que ocorre com os corantes oxidativos? Eles são das colorações permanentes. Então, eu tenho que ter um agente oxidante para fixar aquele corante. E os corantes diretos, eles não precisam de agentes oxidativos, né? São as colorações, são as temporárias. Então, a gente tem aí até o uso muito de máscaras para poder fazer essa deposição só na cutícula, tá? Esses corantes, eles são sintéticos, eles podem ser classificados de acordo com o tempo de fixação no cabelo também. Então, a gente tem aí os temporários, os semipermanentes e os permanentes. Esses corantes temporários, eles são altamente solúveis à água. Então, eles reagem só na cutícula. Então, ele faz essa deposição na cutícula, por isso é que sai tão rápido. Né? A gente, muitas vezes, o profissional fala, ou a cliente fala, nossa, mas desbotou o cabelo, saiu rapidamente, porque eles só são temporários, eles só têm uma fixação, eles não abrem a cutícula para deposição. Isso ocorre na coloração que é permanente e não na temporária. Ele não requer condução dos agentes oxidantes, né, que é o peróxido de hidrogênio, que são os OX, as emulsões reveladoras. Ele não atinge o córtex, pois ele não reage com a abertura da cutícula. E são facilmente removidos, tá? E comercializados, como eu disse, de várias formas, ou através de shampoos, através de ceras e através de máscaras também, né? E esses corantes, na verdade, ele ocorre, na maioria das vezes, com a fixação de cor, ou mantendo a cor, ou escurecendo. Ele não tem um poder aclarante. Então, os corantes semipermanentes, temporários, eles não têm um poder de aclaração, de forma nenhuma, tá? Ela não contém amônia, na maioria das vezes, é feita de monoetanolamina, né? Esses corantes semipermanentes.
né, que é um derivado aí dessa amônia, e são usados com baixa volumagem de oxidação. Então, geralmente, usa-se 10, ou usa-se 8 ou 5 volumes para acontecer, na verdade, essa semifixação. A química desses corantes é muito baseada em processos tecnológicos. Hoje, gente, a alta tecnologia nas indústrias de cosméticos é tão grande que ela chega a fazer os corantes com essa fixação e essa durabilidade, né? Mesmo eles não sendo oxidativos. Então, o corante permanente é muito usado hoje nessa indústria mundial, né? Então, o corante permanente é usado para maior fixação. Essa maior fixação, aí ela já ocorre no córtex. Então, se dilata a cutícula dependendo da volumagem, por isso que é bom entender muito sobre a volumagem. Então, ela vai abrir, por isso que a gente fala, não, 10 abre um pouquinho a deposição, 20, 30, 40 volumes. Quanto maior a volumagem, maior a abertura da cutícula para a deposição ou para a remoção dos pigmentos. O corante que é revelado, na verdade, para o cabelo, é por meio de reação química. O que acontece com isso? Quando você prepara uma coloração que é alcalina, né, que tem um pH alcalino, com o agente da emulsão oxidante, vai se formar um acoplador dentro do cabelo. Esse acoplador, ele vai ter uma base de fixação. Então, ele faz essa remoção do cabelo, essa claração do cabelo, para acontecer ali a deposição que acontece dessa molécula. Por isso que a gente visualiza cor. Muitas vezes, ela pode ser de forma toda linear ou de forma fragmentada. Pode ocorrer, na verdade, essa situação no cabelo. Esse agente alcalino, no caso a amônia, né, que a gente tem aí na coloração permanente, ele vai abrir a cutícula. Então, quando abre a cutícula, esse agente, o que vai ocorrer? Ele acelera a liberação do oxigênio. Então, facilitando a penetração do corante. Quando eu falo corante aqui, eu falo dessa forma mesmo, artificial, que são das colorações permanentes, tá? Então, essa sinergia oxidativa que acontece com o pH do meio é um estado que encontra e é fundamental quando se tem um cabelo com a cutícula fechada. Por isso que a gente fala aí que é um estado que se encontra a proteína do fio. Por quê? A gente sabe que um cabelo, quando ele está com um processo desgastado da fibra, não fixa a coloração. Então, por isso que os tratamentos são extremamente importantes para a cor. Então, quando você tem uma cutícula fechadinha, um cabelo que está todo alinhado, a durabilidade da cor vai ser maior. Quando a gente tem um cabelo aí com processo desalinhado ou um cabelo muito danificado, então vai embora mais rápido. Então, sempre, ó, a dica, sempre que fizer coloração, tem que tratar o fio sim, até para que essa cutícula se mantenha fechadinha, né? Uma vez que esses pigmentos são totalmente eliminados, quando acontece o processo ali da amônia, ou fragmentados, porque muitas vezes não acontece uniformidade da coloração. Então, muita gente fala, nossa, a coloração não cobriu, nossa, a coloração não revelou, mas é porque pode ocorrer fragmentos na fibra capilar em que alguma parte o cabelo pode refletir uma luminosidade, tá? E esses agentes acopladores, esses agentes percussores, eles vão reagir quimicamente produzindo a nova cor. Então, vamos entender como é que ocorre mesmo. Você preparou a coloração, fez a aplicação da cor. Ali, esse agente vai abrir a cutícula e vai penetrar o agente percursor, que é o corante. Nesse agente ali, vai ocorrer uma nova cor que é visualizada. Por isso que a absorção e reflexão de luz sobre o cabelo. Então, você vai ver aí, muitas vezes, um cabelo que ele tem uma cor variável. Então, no reflexo da luz dá uma tonalidade, sem luz dá outra tonalidade, que é o que ocorre normalmente. O processo de coloração permanente, ele se mistura ao agente acoplador primário. Então, essa solução de peróxido de hidrogênio, para formar esse composto colorido de alta massa molar. O que acontece com essa massa? Esses granulozinhos que eu falei para vocês, que eles vão se aderir na fibra capilar lá no córtex.
Então, por isso que a gente tem a classificação das colorações, o que vai ficar só na cutícula e o que vai ficar no córtex, que é a coloração permanente. Por isso que para a cobertura de branco, a coloração permanente, ela vai dilatar para poder ocorrer essa superfície cobrir, na verdade. Ela aclara o cabelo que está ali, natural, e ela vai depositar onde está o cabelo branco, tá? E essa oxidação das substâncias do acoplamento são modificados e na coloração do produto final. Então, a cor final que é revelada geralmente se soma a cor natural do cabelo com a cor a ser depositada. Por isso que a gente tem que entender bem de fundo residual também. Qual vai ser a revelação sobre esse fundo residual? O que acontece, na maioria das vezes, com a coloração dentro do fio? Agora a gente vai entender bem o que ocorre lá dentro desse fio. Gente, esse agente alcalino, no caso a amônia, ela vai abrir a cutícula. Quando ela abre a cutícula, eu acelero essa liberação de oxigênio. Por isso que a medida da coloração é importante e tão fundamental. Quando a fábrica faz a execução 1 por 1,5, 1 por 2, 1 por 1, é porque ela sabe exatamente a liberação desse oxigênio. Quando eu falo do oxigênio, é o peróxido de hidrogênio, é o OX. Então, eu tenho lá 3%, que é o de 10 volumes. São 3.000 átomos de oxigênio, 10%. Então, quando a gente fala sobre isso, é a quantidade de oxigênio que tem. Então, lembrando que eu tenho um fator externo também que influencia. Por isso que a coloração, você nunca pode deixar ela coberta. A coloração, ela não pode ser, na verdade, tampada. Você tem que deixar ela livre, na verdade, para que ocorra essa situação, tá? Os pigmentos são muito sensíveis e é um fenômeno que ocorre com oxigênio, quando o oxigênio entra em contato com eles. Então, eles são sensíveis e isso ocorre quando esse oxigênio entra em contato diretamente com eles, tá? Isso significa aquele presente tanto no ar que respiramos, quanto contido na água oxigenada. Aí tá, para vocês entenderem exatamente como ocorre, né? Os pigmentos são eliminados ou fragmentados. Muitas vezes, quando a gente fala de fragmento, é porque eles não conseguem a penetração, então ficam isolados aqui e ali, né, sobre a cutícula e não conseguem permear e entrar ali no córtex. Então, muitas vezes você vê uma coloração, às vezes, que não teve a cobertura correta ou a cobertura total ou uniforme, né? Esse agente acoplador e percursor, na verdade, vai reagir quimicamente e produzir uma nova cor. E é o tanto que é legal a gente entender, né, como é que é essa reação. E essa mistura de cores, entender realmente o que é a altura de tom, o que é a nuance, o que vai ocorrer dentro da fibra capilar. Então, é importante, é fundamental entender esse processo. Então, às vezes, a cliente quer fazer logo uma coloração ali, mas primeiro teria que tratar. Olha, vamos fazer um tratamento primeiro, para até a sua coloração ter uma fixação maior. Porque pode usar a coloração, o OX, né? Hoje a gente no mercado tem marcas maravilhosas, empresas maravilhosas aí que fazem isso, né? Que traz no mercado com essa nanotecnologia tão grande de aderência para a fibra capilar, mas é saber também que é fundamental entender sobre esse processo. E a gente vai agora para esse mundo do pó descolorante, né? Que o pó descolorante hoje, inclusive, com a tecnologia, a gente tem ele sem amônia também. Principalmente quando é usado nos cabelos que são frágeis, nos cabelos que são muito sensíveis, ou então você já tem uma altura de tom revelada e quer só fazer uma limpeza. Então, a gente tem pó descolorante aí que não tem o persulfato de amônia, né? Então, com essa alta tecnologia, a base do pó descolorante é um persulfato. Esse persulfato, ele pode ser amônia, pode ser potássio e pode ser sódio. Geralmente, no mercado hoje, a gente tem os 3 para essa revelação, tá? E é um agente, assim, alcalino super eficaz, o pó descolorante, né? Ele faz aberturas aí, dependendo da altura de tom, chega a 7, 8 tons de abertura aí, dependendo da base que você tem no cabelo. O que ocorre com o pó? Ele primeiro incha a fibra capilar. Então, ao inchar a fibra, ele remove o pigmento, tanto natural quanto artificial.
Lembrando que no pigmento artificial eu tenho um fundo residual que é encontrado por causa da coloração depositada. Essa coloração vai revelar o que ocorre ali, o que tem ali. Então, a gente fala também de mecha teste nesse momento. Por isso que é tão importante o processo da mecha teste. A mecha teste vai revelar o que o cabelo tem ali. Então, até onde eu posso chegar com aquela cor. Mesmo que seja num cabelo natural e mesmo que seja num cabelo artificialmente colorido, né? Então, é extremamente importante e eu sempre mantenho firme a minha posição em relação à mecha teste para a gente poder entender. Inclusive, com mechas, vai fazer luzes, vai fazer uma balaiagem, qualquer trabalho que seja feito no cabelo, faça sempre a mecha teste. Porque ali vai revelar e te dar uma margem de segurança maior também para trabalhar com aquele fio e o fundo residual que vai ter ali também. Porque às vezes a cliente chega desejando uma cor muito clara e o cabelo não suporta, a fibra capilar não suporta aquela abertura. Né? Não é que o pó não vai fazer, não é que nós profissionais a gente não atinge aquele resultado maravilhoso, a gente sabe como fazer, mas o cabelo muitas vezes não suporta aquele momento, então é necessário tratar essa fibra antes, repor antes, né, os nutrientes necessários para dar condição para o cabelo chegar àquela claração. O que é emulsão reveladora? O que é o OX? Né? Emulsão reveladora, água oxigenada, o que é? Ela é uma formulação de peróxido de hidrogênio e é entendida como água oxigenada, né? É um átomo extra de oxigênio e ele é reativo, esse átomo é extra e ele vai ser reativo ali. Por isso que elas vêm estabilizadas também, elas se mantêm estável. A maioria hoje, né, a fábrica hoje faz uma água oxigenada estabilizada, manter estável aquele oxigênio. Então, isso é muito importante também para a área da beleza, para a área profissional, porque tem uma segurança maior em fazer todo o processo químico. E é responsável pela captação da oxidação da melanina. A gente sabe que ali a melanina, onde encontra a eumelanina e a feomelanina, e a gente sabe que é super responsável aí por essa captação, né? Por isso que a mistura, eu vou detalhar aqui. É tão importante se fazer a mistura da água oxigenada e o pó descolorante da mesma forma. Então, se você começou com a mesma medida a primeira mecha, você tem que terminar com a mesma medida. Eu não estou falando em relação à volumagem, estou falando da medida. Porque aquele oxigênio, se você faz como famoso no olho, sem pesar ou sem medir, ele vai ter revelações em níveis de oxigênio diferentes. Então, se eu coloco na primeira mecha 50 gramas de pó descolorante, 100 ml de OX, 1 por 2. Aí, na segunda mecha, eu coloco 1 por 1 para acelerar mais um pouco. Então, você vai ter níveis de aclaração diferentes. Então, o ideal é manter esse nível em todo o cabelo, de uma forma correta e igual a que você começou, tá? Em relação à volumagem, tem gente que começa com uma volumagem mais baixa, fazendo a primeira mecha, e termina com uma mais alta, ou faz todo o cabelo. Então, hoje, o processo de trabalho, o profissional está cada vez mais antenado e sabendo muito bem como conduzir. Mas o ideal é que a medida seja a mesma, sempre. E essa estabilidade das emulsões reveladoras, ela é extremamente importante, pois mantém o oxigênio até o final do uso. Então, eu falei de estabilidade, vou repetir. É extremamente importante o uso profissional de uma emulsão reveladora estabilizada. Essa estabilidade se mantém. E olha a segurança de você usar, que geralmente vem 1 litro, do começo até o final, da mesma forma, né? E essa revelação também, né? E previne a degradação prematura da cor. Então, a estabilidade ela vai fazer com que a cor fixe também e não vai se degradando, né? Reoxidando. Lembrando sempre que uma superfície limpa, a aderência é maior. Então, a gente sempre lembra que o cabelo limpo, a aderência vai ser maior. Porque diante de sujidade, eu vou ter um empecilho ali na fibra capilar. E esse empecilho não permite a revelação correta da cor. Quando a gente fala da emulsão reveladora, a gente tem 5 volumes, que eu falei, citei para vocês, né, que é 1,5 de peróxido de hidrogênio, 10 volumes, que é 3%, 20 volumes é 6%,
30 volumes, né, é 9%, 40 volumes é 12%. É extremamente entender. E outra coisa, não se mistura emoção reveladora. E não se dilui emoção reveladora. Então, nós profissionais da beleza temos que entender que ela vem pronta para aquele trabalho. E a fábrica tem um cuidado todo de esterilizar, desde o frasco, para colocar para você de forma segura. Então, não é ideal que venham outros agentes, né? Ou água, ou se misturar. Essa estabilidade não vai ocorrer, porque se você mistura esse OX, qual vai ser a estabilidade desse oxigênio? Então, vou misturar 10 com 30 volumes. Não ocorre isso. Então, é ideal que você tenha todas as volumagens ali para executar todo o trabalho que tem que ser feito. A ação dessa emulsão reveladora. Qual que é a ação dela? Ela fragmenta os pigmentos naturais, que vão resultar no aparecimento de várias cores intermediárias. Por isso que, dependendo da volumagem, você tem a revelação. Você usa 10, revela, porque na verdade 10 pode abrir um tom e é só deposição. 20 volumes você vai abrir ali até 2 tons, que na maioria das vezes acontece. Então, por isso que cada OX ela vai fazer essa remoção, tá? E o aparecimento dessas cores, que são chamadas de fundo residual, de fundo de clareação, de fundo de clareamento. Então, cada uma vai revelar. Por isso que 40 volumes, ela vem realmente removendo tudo que tem ali. Então, olha o tanto que é interessante a gente entender sobre o que cada volumagem vai fazer diante da coloração ou mesmo sendo usada com a ação do pó descolorante. Então, às vezes, você já tem uma claração ali e pode usar uma volumagem mais baixa, né? Ter um cabelo mais claro, que já está oxidado, ou um cabelo sensível, você não precisa usar uma volumagem alta para aquele fio. Você pode usar uma volumagem mais baixa e terminar de fazer a remoção ali. E conforme o grau de concentração desse OX, o pigmento granuloso desaparece progressivamente. Por quê? O granuloso ele é maior, são os cabelos mais escuros. O pigmento difuso desaparece mais rápido. Então, o cabelo mais claro vai ficar aclarado mais rápido, sim, e o cabelo mais escuro vai demorar um pouquinho mais. Então, as etapas, elas são importantes, muito importantes. Então, às vezes você pega um cabelo muito escuro, não é na primeira etapa dessa claração que ele vai atingir a cor desejada. Então, às vezes é necessário se fazer mais de uma aplicação. Né? Então, por isso que eu falei da mecha teste, falo da mecha teste sempre, o quanto ela é importante. Né? E a ação dessas emoções? Né? É importante entender que todo esse processo ocorre simultaneamente. É inteligente demais, gente, o processo, né, do cabelo. Então, esse clareamento dos pigmentos naturais, a fixação da nova cor no córtex acontece simultaneamente. Ele vai remover e já vai depositar. Então, esse acoplador, quando a gente falou dessa massa, desse acoplador que tem ali, ele já vai dar essa fixação. No caso do pó descolorante, ele remove e deixa ali a limpeza. Né? Então, essa limpeza, por isso que muitas vezes você vem fazendo a matização, vem fazendo outra fixação, a tonalização de cor, para poder depositar o outro pigmento. Exatamente. E essa nanotecnologia das colorações, né? Então, a gente sabe que o mercado hoje usa tudo pequenininho, né? Por isso que eu falei que a fibra capilar, ela tem que estar, na verdade, com a superfície limpa. Porque hoje é tudo nano, é tudo muito pequenininho. Essa aderência é pequenininha para que fique juntinho ali, para que essa aderência fique maior na fibra capilar. Então, a fábrica hoje, a fábrica de cosméticos, preocupa tanto nesse sentido de levar para vocês, de levar para nós profissionais da área da beleza, essa tecnologia, essa alta tecnologia, né, que promove uma aderência maior da fibra, ela favorece uma durabilidade da cor maior, ela reduz o desbotamento. Então, ela é de alta densidade. Quando a gente fala denso, não significa também que não vai fazer essa aderência de forma mais correta. Então, essa densidade ocorre na fibra, né? Tendo uma durabilidade maior da cor mesmo. E um baixo nível de desbotamento. Então, olha só, o que a nanotecnologia traz para nós? Ela traz justamente esse aspecto extremamente importante da fixação da cor. E o mercado hoje é tão assim, vem buscando tanto isso
que a gente sabe que cada vez mais as colorações estão com essas nuances maravilhosas, essas cores com alto brilho, um impacto muito grande hoje sobre a fibra capilar. Então a gente tem respostas muito positivas hoje em relação às colorações. O mercado também oferece hoje uma coloração masculina que entre a reação e a fixação, gente, é de 5 minutos. Então, olha só, até porque a gente sabe, né, que o homem, ele corre mais, então quase não tem muita paciência de ficar ali na coloração, e o mercado favorece isso hoje para ele também, né? Olha que interessante. Então, tem colorações aí que entre a reação e a fixação de cor, ela, em geral, de 5 a 8 minutos, já está ali pronto para barba, para bigode, né, e para o cabelo também. É importante lembrar que as colorações permanentes com base de amônia, e que tem essa tecnologia, essa revelação dos corantes, ela é muito segura. Então, é extremamente seguro hoje fazer uma coloração capilar, né? Então, a margem de segurança aumentou muito e hoje é muito tranquilo se fazer, na verdade, uma coloração. E qual que é essa diferença no mercado também para matizadores e para os mix, né? Porque às vezes a gente confunde. Quantas vezes, né? O que vai matizar e o que é um mix? A gente sabe que o mix é um pigmento puro. Então, o mix ele é pigmento, tanto é que pode ser feito nuance com ele. Então, você pega uma base de altura de tom e pega um mix ali, e você pode fazer, na verdade, uma coloração, criar uma nova coloração ou acentuar a nuance. Então, ele é usado também para corrigir e intensificar cor. Então, o mix ele é um pigmento muito puro. Então, ele é extremamente profissional. O uso indevido dele pode ocorrer alguma situação que não é desejada. Então, sempre importante estar com um profissional da beleza para o uso do mix, né? E porque pode ocorrer um depósito muito intenso da cor. Então, você vai usar algum mix ali, aquele depósito pode ser tão intenso que para remover esse depósito, só fazendo uma limpeza de cor. Então, o mix é um pigmento puro. Já os matizadores, que hoje é muito usado, né, para matizar, a gente já fala porque é para matar aí um fundo residual indesejado, ele já vem com pigmento direto e indireto. Por quê? Inclusive, o tempo, geralmente, para ser usado na fibra, ele tem um tempo maior do que o mix, né? O mix tem que ser mais rápido, com uma agilidade maior. O matizador, não. Você pode deixar até em torno de 30, 40 minutos com o matizador no cabelo, né, para remover a cor indesejada. Então, só que ele não faz nuance, é diferente do mix. O matizador, ele é, na verdade, uma coloração. É uma coloração que pode ser usada, na verdade, para neutralizar fundo residual indesejado. Então, vira a diferença aí do mix, que é um pigmento puro. O mix, ele pode ser feito, na verdade, intensificação de cor, ele pode ser feito neutralização de cor e ele pode ser acentuado nas nuances também. Então, tem essa diferença aí do mix e do matizador, né? Hoje, a margem de uso segura do matizador é muito grande hoje. Então, no processo de descoloração, quando você faz mechas, balaiagem, luzes, aí, qualquer trabalho que seja com aclaração, o matizador também é muito indicado de forma muito segura para ser feito. E o mundo fashion, hein? Nossa, a gente vê cada cor linda, né? Nesse mundo fashion da coloração. Então, são nuances maravilhosas, são nuances lindas e que deixam o cabelo extremamente fashion, né? Essas cores são multicores, né? A gente fala aí que essas tonalidades, elas podem ser usadas em forma de shampoo. Lembrando que a superfície tem que estar sempre aclarada para deposição. E ele deposita, tem forma oxidativa dele com uma volumagem mais baixa, mas sempre vem em forma de shampoo, de tonalizante, de uma máscara, né? Então, na maioria das vezes, não são oxidativas, você faz o fundo de aclaração ali, faz essa deposição desse corante, ou então, se usar, usa com uma volumagem mais baixa, no caso 10, 5 volumes, para poder fazer essa fixação maior, tá? E essa abertura de cutícula, na verdade, vai ocorrer antes, né? Porque você faz a aclaração para fazer essa deposição e fixação. Esses corantes que são fashion, na verdade, que são coloridos, a durabilidade dele também é menor com a fixação, a não ser que ele seja cumulativo. Então, você fez uma cor fashion, você vai fidelizar aquela cor.
então vai usar por muito tempo aquela cor, então aquele corante ele tem a fixação pelo uso, então ele vai depositando ali, né, um sobre o outro ali, e vai ficando, na verdade, essa cor revelada de alta fixação. Máscaras e shampoos que são tonalizantes. A base desses itens, na maioria das vezes, que intensifica a cor oxidada, ele reaviva a cor, né? Aqueles cabelos que estão extremamente desbotados, ao invés de usar uma coloração permanente, hoje a gente tem a opção de usar essas máscaras. Então, essas máscaras que tonalizam, por isso que é dar tom no cabelo, então o tonalizante ele vai dar tom no cabelo, ela fica na cutícula. Então, essa aderência é na cutícula. A gente sabe da sobreposição maleável da cutícula ali, né? Essas escaminhas que fecham e abrem. Então, o que ocorre? Essa deposição é feita ali. Então, vai depositar ali, vai reavivar a cor, vai doar brilho, sem ação oxidativa nenhuma, né? A durabilidade, na maioria das vezes, se eu tenho uma cliente ali que lava o cabelo todo dia, é claro que a durabilidade vai ser menor, né? Mas em média dura até 12, 15 lavadas. Então, por isso que a reaplicação é tão segura. Então, você pode fazer sempre, né, usar uma máscara tonalizante, um shampoo tonalizante para reavivar essa cor. Hoje no mercado também, a gente tem essas máscaras com a função também de dar tom em algumas mechas. Então, a gente sabe que tem alguns serviços de mecha que essas máscaras também, dependendo da cor desejada, da cor usada, ela pode ser feita logo em seguida a uma descoloração capilar. E a gente hoje no mercado tem também várias ferramentas que fazem aí, eu trouxe algumas aqui para vocês, ferramentas que fazem, na verdade, esse processo também, né? A gente está vendo aí esse Combs, que é uma escova de coloração elétrica, é inserido dentro dela, tá? A coloração ali é inserido, tem por cima ali vem a abertura e você coloca para fazer o uso. Lu, mas essa cobertura pode ser em branco? Não, geralmente se você tem uma coloração que ela é feita, na verdade, você vai passar essa escova para dar uma tonalidade no seu cabelo. Então, vai reavivar esse tom ali. Então, a gente sabe que hoje aí a gente tem essas ferramentas aí que são extremamente legais para o salão, são extremamente importantes aí, mas que vão fazer essa diferença, né? Eu trouxe para vocês também, que eu achei muito interessante, que eu cheguei até a ver lá fora, assim, na viagem que eu fiz, que é um aplicador de precisão para a área de desgaste. Então, é colocado aí, mas a área que está desgastada, por exemplo, sempre a área desgastada é comprimento e pontas, né? Então, é a parte que reoxida muito. Então, é usado aí com essa aplicação, na verdade, tá? Parece um vaporzinho. Então, é usado aí nessas áreas para dar uma precisão maior para essa cobertura. Esse pente é muito interessante, porque é um pente para coloração. Então, é uma bisnaguinha que é inserida aí para coloração instantânea, geralmente para fazer mechas mais localizadas. Então, a gente tem esse instrumento aí que é super legal, com muita tecnologia, né, que a gente vê no mercado, e para esses tubos que já são coloridos. Então, nele já vem uma coloração, na verdade, que é uma coloração que ela não tem a função de permanência, é uma coloração que não é oxidativa, na maioria das vezes, mas para se fazer cor fashion mesmo. O acelerador químico, que muito usado, né? A gente sabe aí o processo dele aí, que pode muito bem ser reativo e ajudar nessa fixação também, já com o tratamento capilar. Então, ele é muito usado aí também em alguns processos químicos, inclusive na coloração também. Essas máscaras de cor temporária, né, que agora vem também, ela pode ser encaixada nesse tubo esse tubo e deixar um pentezinho no final aí para poder fazer essa coloração para quem tem alguma dificuldade. Mas esses acessórios são acessórios de modernidade aí. A gente sabe que a gente já usa um pincel e a cobertura feita com o pincel também, ela é perfeita e o resultado também é maravilhoso, né? Eu quero muito agradecer. Aí está o meu contato, o meu Instagram, né? Luizane Cerqueira 13 aí, o meu e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tiveram aqui durante todo o processo aí que a gente estava junto aqui, vocês podem perguntar, podem mandar um e-mail, acessem lá o Instagram, que tem muita dica, tem muito conteúdo no Instagram para vocês.
Eu quero muito agradecer aqui a parceria da Euroamérica, tá aí o Instagram, o contato. Muito obrigada pelo convite. A gente sabe que a Euroamérica está vindo aí com muitos cursos em AD, e essa parceria é maravilhosa, muito boa, e eu sou muito grata. E, gente, muito obrigada a Abdel, muito obrigada à associação pelo convite. Muito obrigada. Vocês não têm ideia o quanto foi uma honra estar com vocês, né? A Associação Brasileira de Beleza, a Abdel, muito obrigada mesmo também pelo convite. E dizer que o conhecimento, ele edifica. Às vezes a gente executa muito bem, a gente faz muito bem, mas nós sabemos falar sobre o que está sendo feito. Então eu trouxe para vocês uma abordagem aqui mais simplificada, mas isso pode ser, na verdade, algo que vocês vão além. Vão pesquisar mesmo, vão saber se aprofundar um pouco mais sobre a colorimetria, que esse mundo é perfeito, é maravilhoso para o profissional da beleza. E o conhecimento, ele gera para você, eu falo que ele é libertador. Então, a partir do momento que você entende o processo, que você entende o processo capilar, que você entende o que está sendo feito ali na fibra, gente, assim, é abrir portas, abrir fronteiras mesmo. Minha gratidão, obrigada mesmo pelo carinho, obrigada pelo convite à Euroamérica e até a próxima, viu? E sucesso para vocês, muito sucesso!